Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Abacuque, ele é conhecido na palavra de Deus como um dos profetas menores. E nós vamos estar nessa noite fazendo menção da oração desse profeta e também mencionando esse profeta. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Vamos, irmãos, ler a palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Irmãos, por favor, por gentileza, levante sua Bíblia para o céu. Você que não tem Bíblia, levante a sua mão. Todos digam assim: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, pela tua palavra, que é verdadeira. Meu Deus, meu Pai, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, que abençoa a vida espiritual, que liberta, que abençoa a vida sentimental, que abençoa a vida conjugal, que cura as enfermidades, que prospera, que nos abençoa e que nos leva para o céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar e glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite. O Senhor nos deu a mensagem para nós nesta noite sobre avivamento. Sabemos, irmãos, que a igreja de Deus necessita de avivamento. Eu preciso de avivamento de Deus. Você precisa de avivamento de Deus. Nós estamos precisando de avivamento. Esta igreja aqui precisa de avivamento. As igrejas que nós contemplamos precisam de avivamento. Se nós, irmãos, formos ler a palavra e analisar e comparar entre a igreja primitiva e a igreja em que nós vivemos hoje, nós vamos chegar à conclusão que a igreja de Deus, a igreja atual que vivemos, está necessitando de avivamento. E nesta noite, Deus deu o tema da mensagem, e o tema da mensagem é: Deus não viu uma igreja que Ele não possa avivar. Deus não viu uma igreja que Ele não possa avivar. A Bíblia fala acerca de alguns profetas do Velho Testamento que profetizaram avivamento. Eu mencionei, li nesta noite sobre o profeta Abacuque. Aleluia! O profeta Abacuque, ele fez uma oração a Deus e ele orou para que Deus viesse avivar a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Cerca de 626 anos antes de Cristo, o profeta Abacuque já orava para um avivamento sobre os continentes da terra. Deus não viu uma igreja que Ele não possa avivar. E o profeta de Deus, orando, ele orou desta maneira: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Nós vemos, irmãos, esta oração de Abacuque e também, irmãos, uma profecia do próprio Deus, usando ali o servo de Deus, o profeta do Senhor, o profeta Abacuque, para profetizar avivamento na obra do Senhor. Aleluia! Deus, Ele quer avivamento. A igreja de Deus precisa de avivamento. Deus, Ele não viu uma igreja que Ele não possa avivar. O profeta também, Joel, profetizou sobre avivamento. E o profeta Joel, ele disse desta maneira: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abaixuriana, quantos pode glorificar o Senhor por essa palavra? Essa palavra trata de uma profecia profetizada para o povo de Deus, uma profecia que foi pelo profeta Joel. Olha aí para o teu irmão e diga assim, ó: Deus, Ele não viu uma igreja que Ele não possa avivar. E o que Deus fala se cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia revela em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 1, a seguinte mensagem, e a Bíblia fala desta maneira: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero enfatizar e quero frisar a palavra Pentecostes. Quando, irmãos, nós dizemos a palavra Pentecostes nos dias de hoje, quando falamos sobre Pentecostes, quando mencionamos a palavra Pentecostes para os crentes, para os irmãos, eu creio, irmãos, que talvez 50% ou 70% dos irmãos acreditam que Pentecostes significa poder, significa renovo, significa virtude, significa que Deus fez um grande avivamento. E realmente é verdade, é isso mesmo. Porém, irmãos, a palavra Pentecostes em si, ela tem um significado. A palavra Pentecostes, ela significa algo para os judeus e até mesmo para as nações do mundo antigo. Aleluia. Acredito que ainda hoje a palavra Pentecostes, ela tem esse significado para os judeus. Pentecostes significa uma festa. Aleluia. Dia de Pentecostes significa festa das semanas ou festa das primícias. O dia de Pentecostes, ele era comemorado depois da Páscoa, cerca de 7 semanas. Eles ficavam cerca de 7 semanas festejando o dia de Pentecoste. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando nós falamos de Pentecostes,
Aleluia, louvado seja Deus. Por isso então, irmãos, Pentecostes era chamado Dia das Primícias, era chamado uma festa das semanas. Por que festa das semanas? Então, eram 7 semanas que eles comemoravam o dia de Pentecostes. E onde que eles comemoravam? Eles dizem, esta semana comemoravam em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, essa palavra para nós, para os crentes, não é meramente um dia de festa, um dia de festa material, de alimentação, de como se bebe. Essa palavra para nós, irmãos, significa poder de Deus. Pentecostes para os crentes de hoje significa avivamento, renovo, manifestação dos dons de Deus, é milagre, sinais, salvação. Isso é Pentecostes para os crentes de hoje. Abaixoberebe cantarabaxeira. Deus não viu uma igreja que Ele não possa avivar. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que os crentes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente aconteceu um fato tremendo, um fato extraordinário. O dia de Pentecostes foi o dia que cumpriu as profecias do profeta Joel e a profecia do profeta Abacuque. Louvado seja o nome do Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra e a faz notória no meio dos anos. O dia de Pentecostes foi o dia do cumprimento das profecias de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 1, desta maneira, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e e viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O dia de Pentecostes foi o dia que cumpriu as promessas de Deus. Qual foi a promessa do Senhor? Promessa de avivamento, promessa de salvação, promessa de manifestação dos dons de Deus, a entrega dos dons do Espírito Santo. Aleluia! No dia de Pentecostes, Deus ele fez uma obra tremenda em vidas e corações. No dia de Pentecostes, Deus levantou homens de coragem, com coragem e amor de alma. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele capacitou os discípulos e aqueles que estavam naquelas festas para levar o Evangelho. E o Evangelho que eles levavam era um Evangelho de poder, um Evangelho de autoridade, um Evangelho de unção, um Evangelho de ousadia, um Evangelho de sinais e maravilhas, para que haja e houvesse salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A Bíblia relata, irmãos, que nessa festa de Pentecostes vinham pessoas de várias nações, pessoas de muitas nações compareciam na festa de Pentecostes, que era a festa de 7 semanas depois da Páscoa. Vinham ali pessoas de muitas e muitas nações, assim como as nações vinham também para ver Jesus, vinham buscar milagres de Jesus. Assim era no dia de Pentecostes. Vinham ali pessoas da Grécia, quem sabe pessoas da Itália, pessoas da Etiópia, pessoas de tantos e tantos lugares compareciam ali naquela festa de Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu algo maravilhoso. Eu imagino que Deus, olhando lá do céu, ele começou a contemplar e ele viu ali nações. Ele viu ali pessoas de origem etíope, pessoas da Fenícia, pessoas que falavam grego, que era da Grécia, pessoas da Itália, pessoas de Antioquia,
pessoa de Damasco. Então o próprio Deus, eu creio que o próprio Deus ali, ele decidiu manifestar um dom para ganhar almas ali naquele dia. E foi o que Deus fez, foi o que Deus realizou. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio como um som, aleluia, de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo veio como um som, como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Então aqueles crentes que estavam ali começou a falar em língua estranha, começou a profetizar, alguns começou a cambalear os seus corpos, parecendo que estava embriagado, semelhante quando nós vamos numa vigília, e então os irmãos começam a ficar ali pulando, outros começam a cambalear o seu corpo, aleluia, começa a sapatear no poder de Deus. Assim, irmãos, creio que era o dia de Pentecoste. Por que eu digo isso? Porque os povos, não digo os crentes, mas as nações que estavam ali, começou a olhar aquele povo e começou a ver aquelas pessoas que estavam ali, e de repente eles viram aqueles crentes cambaleando, aqueles crentes chacoalhando seus corpos, e eles falaram: mas como que pode? Essas pessoas nessa hora do dia estão embriagados, aleluia. E aconteceu outro fenômeno muito interessante, irmãos, nessa festa de Pentecoste. Aconteceu que Deus, ele manifestou o dom de variedade de línguas. Sabemos que o dom de variedade de línguas significa dos crentes, os servos de Deus, falarem em língua estranha, porém transmitir uma mensagem nos idiomas da terra. Esse é o dom de variedade de línguas. E foi o que aconteceu. O Espírito Santo entregou já o dom de variedade de línguas para aqueles crentes, e eles já começaram a ser usados no dom de Deus, começaram a falar em língua estranha, e de repente, irmãos, aqueles crentes ali que era hebreu, aqueles crentes de Israel, aqueles crentes da Judéia, crente que era judeu, começou a falar em outras línguas. Aqueles crentes começaram a falar, quem sabe, na linguagem da Etiópia, quem sabe começou a falar em grego, quem sabe começou a falar em aramaico, quem sabe começou a falar ali em italiano, quem sabe começou a falar ali na linguagem de Damasco ou em outros idiomas. E aqueles povos que estavam ali na festa, que estavam festejando a festa da semana, a festa de Pentecoste, começou a dizer, um olhar para o outro, falando: mas como que pode? O que está acontecendo? Como que pode esses homens serem judeus, eles falarem no nosso próprio idioma? Como que pode acontecer isso? E eu acredito, irmãos, que Deus, ele estava transmitindo através daqueles irmãos uma mensagem através dos dons de variedade de língua. Talvez Deus estava dizendo assim: eu te amo, eu quero salvar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu tenho uma obra na sua vida, você vai se tornar um missionário, você vai levar o evangelho pelos confins da terra, pelos países, e esse evangelho vai se expandir pelo mundo. Ouça a minha palavra, Abachorianda, eis que tem uma obra na sua vida, Abachoberebe canta, Abachorianda. E ali, irmãos, aqueles homens usados pelo poder de Deus, falando ali, pelo poder de Deus, no dom de verdade de línguas, falando mensagens de Deus ali para aquelas pessoas de outras nações, era algo tremendo. E ali aqueles irmãos sendo usados, eles, pelo poder de Deus, causou uma despertação naquele povo de outras nações. Eles diziam: como que pode isso? Como que esses povos estão falando o nosso próprio idioma? Aleluia! E de repente, irmãos, o apóstolo Pedro, ele se levanta diante daquela multidão. Era uma multidão de quase 3.000 almas. Creio que tinha até mais pessoas ouvindo a palavra, aleluia. E aquele irmão usado por Deus, o apóstolo Pedro, ele diz assim: varões, irmãos, não é necessário vocês estarem assustados, não é necessário vocês estarem pasmados com isso não. Isso foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Isso é uma profecia de Deus que ia se cumprir hoje, conforme está escrito. A Bíblia está relatando aqui em Atos dos Apóstolos o que
foi dito por Joel, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Isso é o apóstolo Pedro pregando a palavra para aquele povo. E o apóstolo Pedro começou a falar e continua dizendo o que Joel disse: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta, irmãos, foi a pregação de Pedro. Aqueles homens ali ouvindo a palavra, cerca de 3.000 pessoas ou mais, eles então olham para Pedro e falam assim: que faremos, varões, irmãos? O apóstolo Pedro, usado pelo poder de Deus, usado pelo Espírito Santo, ele diz assim, crede e sede batizado no nome de Jesus. Deus não viu uma igreja que ele não possa avivar. Aleluia! Deus, ele trouxe um grande avivamento sobre os continentes da terra, e esse avivamento, ele começou em Jerusalém, e depois esse avivamento chegou nos países e chegou até nós. Louvado seja Deus! O dia de Pentecostes foi o dia do início do avivamento da igreja. O dia de Pentecostes foi o dia que Deus enviou os dons espirituais, e também foi o dia que Deus capacitou os seus discípulos para levar um evangelho poderoso. Aleluia! Os discípulos foram capacitados para levar um evangelho de poder, um evangelho de ousadia, um evangelho de unção, um evangelho que transforma a vida e salva almas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O evangelho que eles levavam era um evangelho de salvação, era um evangelho de milagre, era um evangelho de sinais e maravilhas. Eles mal acabavam de pregar a palavra de Deus, e Deus já estava confirmando o evangelho com sinais, com milagres, com maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus não viu uma igreja que ele não possa avivar. No dia de Pentecostes foi o dia que Deus marcou a história com a descida do Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi o dia que Deus entregou os novos dons espirituais, que está relatado na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eles receberam os dons da revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, que é o dom da palavra da ciência, que é o dom do discernimento. Eles receberam os dons de inspiração, que é o dom de profecia, que é o dom de interpretação de línguas estranhas, e que também que é o dom de variedade de línguas. No dia de Pentecostes, os discípulos receberam os dons de poder, que é o dom da fé, que é o dom de milagre, e também que é o dom de curar. No dia de Pentecostes, eles foram dotados e capacitados pelo Espírito Santo para sair pelos continentes da terra, levando esse evangelho. O dia de Pentecostes foi o dia que eles receberam ousadia, coragem e também muito amor pelas almas, para ganhar almas para Jesus Cristo. Aleluia! Deus, ele não viu uma igreja que ele não possa avivar. Aleluia! Louvado seja Deus! Creio eu particularmente, irmãos, que o segundo dom que manifestou no dia do Pentecostes foi o dom de ganhar almas, porque logo após Deus manifestar o dom de variedade de línguas estranhas, então Deus começa a usar Pedro ali na palavra, e Pedro ganhou quase 3.000 almas. A palavra de Deus afirma que Deus canta.
A palavra de Deus está afirmando que o Espírito Santo de Deus usou Pedro e ele ganhou quase 3.000 almas. Rabachorianda, esse é o poder do Espírito Santo de Deus para salvar vidas. Atos capítulo de número 1, versículo 8. Olha para o seu irmão e diga assim: esse evangelho saiu de Jerusalém, se espalhou pelo mundo e chegou hoje aqui para você também. Aleluia! Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 1, versículo de número 8. A palavra de Deus nos fala desta maneira: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Essa, irmãos, é uma profecia que foi profetizada por Jesus Cristo, antes de Jesus ser assunto ao céu. Antes de Jesus subir ao céu, ele profetizou sobre o Evangelho sair de Jerusalém, espalhar pelo mundo e chegar até nós. Jesus profetizou. Louvado seja o nome do Senhor. E essa profecia que Jesus falou, eu creio que ela se cumpriu no mundo antigo. E essa profecia, ela está se cumprindo até o dia de hoje. Esse evangelho saiu de Jerusalém, foi pregado na Judéia, foi pregado em Samaria, foi pregado em Damasco, na Arábia, em Tarso, em Antioquia, em Chipre, em Salamina, em Pafos, em Pergue, em Icônio. Foi levado esse evangelho também em Listra. Esse evangelho também foi levado a Derbe. Esse evangelho foi levado a Síria, foi levado a Cilícia, chegou também a Listra. Esse evangelho foi levado a Galácia. A palavra do Senhor foi levada a Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Esse evangelho, irmãos, chegou a Macedônia, chegou a Grécia, chegou a Cesareia, chegou a Roma. Esse evangelho foi levado na Europa. Esse evangelho ele foi pregado no continente europeu, na Europa. Esse evangelho foi pregado no mundo antigo, na África. Esse evangelho chegou também ao continente da Ásia, chegou na ilha de Pátimos. Esse evangelho chegou ali na igreja de Pérgamo, chegou a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Esmirna, a Éfeso e a Laodiceia. O evangelho de Deus saiu de Jerusalém e foi pregado pelo mundo antigo através do apóstolo Paulo e também dos demais apóstolos, dos demais homens de Deus daquela época. Alabachorianda. E com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, esse evangelho ele foi se expandindo pelo mundo, ele foi se espalhando pelos continentes da terra. E hoje, irmãos, esse evangelho ele continua sendo pregado. Esse evangelho ele foi pregado no mundo antigo e ele continua sendo pregado nos dias de hoje. Ele continua sendo pregado nos continentes de hoje. Ele continua sendo pregado nos países de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho foi pregado em Quênia, Bolívia, Timor-Leste, Trinidade e Tobago, pregado em Portugal, Suriname, Suazilândia, Senegal, República Dominicana, Alemanha, Antigua e Barbuda, Suíça, Filipinas, Belísia, Câmbia, França, Gabão, Gana, Áustria, Angola, Costa Rica, Venezuela, Grécia, Nigéria, Moçambique, Inglaterra, Guatemala, Luxemburgo, Bélgica, Guiana Francesa, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Haiti,
Haiti, Guiana, Honduras, Hungria, Índia, Itália, Japão, Lesoto, Congo, Equador, Argentina, Camarões, México, Namíbia, El Salvador, Nepal, Nicarágua, Noruega, Botsuana. Esse evangelho, ele foi pregado também na África do Sul, na Colômbia, Panamá, Canadá, Dinamarca, Zimbábue, Peru, Zâmbia, Paraguai, Uruguai, Polônia, Porto Rico, Tanzânia, Burkina Faso, Chile, Suécia, São Tomé e Príncipe, Jamaica, Romênia, República de Congo, Irlanda, Israel, Cabo Verde, Espanha, Guiné Equatorial, Togo, Estados Unidos da América. Esse evangelho, ele foi pregado no Brasil. O evangelho de Deus chegou ao Brasil. Esse evangelho chegou no estado do Paraná. Esse evangelho chegou aqui na cidade de Cornélio Procópio. E hoje, irmãos, nós podemos glorificar o Senhor. Nós temos a alegria e a satisfação de regozijar-nos na presença de Deus, exaltar e glorificar o nome do Senhor para todo sempre, porque esse evangelho saiu lá de Jerusalém através da profecia de Jesus Cristo, e esse evangelho chegou aqui nessa igreja em Cornélio Procópio. Esse evangelho chegou na minha vida, esse evangelho chegou na sua vida, esse evangelho chegou na nossa vida, e hoje, irmãos, através dessa palavra, desse evangelho de Jesus Cristo, nós podemos ter a revelação da salvação na nossa vida. Hoje, através desse evangelho, nós nos tornamos nova criatura. Hoje, através desse evangelho, nós temos a convicção de vida eterna e a esperança de viver a eternidade servindo a Jesus Cristo. Arabachorianda. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Quantos podem adorar o Senhor e glorificar a Deus? Porque o evangelho de Jesus te alcançou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, se põem de pé. Vamos, irmãos, louvar o Senhor com o hino e vamos orar ao Senhor nesta noite. Jesus, não consigo imaginar minha vida sem ti. Sem o teu amor e o teu cuidado não vou resistir. Feito passarinho sem ter asas pra poder voar, abelha sem mel, noite sem luar. Sem ti sou igual a luz que se apagou. Jesus, sou um ser dependente do teu amor. Sem a tua graça eu não tenho nenhum valor. Apagaste meu passado, deste nova vida, me devolveste a paz já muito esquecida. O meu coração de novo se alegrou. Agora sei que eu não vivo apenas por viver. Sinto tua presença em todo o meu ser. Tua luz o meu caminho iluminou. Só por amor, só por amor, que alguém morreria numa cruz para salvar um pecador. Foi por amor, foi por amor, que tu morreste para fazer de mim um grande vencedor. Jesus, sou um ser dependente do teu amor. Sem a tua graça eu não tenho nenhum valor. Apagaste meu passado, deste nova vida, me devolveste a paz já muito esquecida. O meu coração de novo se alegrou. Agora sei que eu não vivo apenas por viver. Sinto tua presença em todo o meu ser. Tua luz o meu caminho iluminou. Só por amor, que alguém morreria numa
numa cruz para salvar um pecador. Foi por amor que tu morreste para fazer de mim um grande vencedor. Só por amor, que alguém morreria numa cruz para salvar um pecador. Foi por amor, que tu morreste para fazer de mim um grande vencedor. Todos começam dando glórias e glórias a Deus, soberano Deus, altíssimo e eterno Pai que está no céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus digno de toda a honra e toda a glória para sempre. Meu Deus, manifesta nesta noite o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, manifesta a tua virtude. Ó Deus, visita cada irmão agora nesta noite. Visita, meu Deus, a cada irmã aqui, meu Deus, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção. Ó Deus, visita cada um dos teus filhos, meu Deus, para fazer a tua obra aqui, meu Pai. Ó Deus, enche a minha vida do teu poder. Enche, meu Deus, a vida dos irmãos do teu poder agora. Manifesta a tua unção, manifesta a tua glória, manifesta a tua virtude, manifesta o teu poder sobre cada vida, meu Pai. Ora, baixou e anda. Visita, meu Deus. Ó Deus, visita cada irmão agora, confirmando, meu Pai, o renovo, confirmando a vitória, meu Pai. Receba o renovo de Deus, receba o fortalecimento de Deus, receba a sua vitória nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia.